Fala aí, pessoal. Então, boa noite aí para quem está entrando. Resolvi fazer uma live hoje aqui, rapidinho, né? De novo, para explicar algumas coisas que eu acho que de hoje essas coisas não podem passar, né? Hoje o dia não pode acabar sem a gente entender algumas coisas aqui que são fundamentais aí para o nosso desenvolvimento, para a gente desenvolver uma inteligência de fato e para a gente colocar de vez o nosso pé no que há de mais consistente na realidade, tá? E aí vocês me avisem aí, né, se a transmissão tá boa, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tá tudo certo aí com a transmissão, então? Isso aí. Quarta-feira braba. Ótimo, então vamos lá. Ó, é o seguinte, né? Tá bonzinho. Hoje estou bonzinho não, hoje estou bravo. Mas eu vou salvar a live, tá? Eu a princípio quis fazer hoje a live porque me ocorreu algumas coisas durante o dia aí e eu acho que é um assunto essencial, isso que eu vou falar aqui hoje, pra gente entender um pouco o que é estar na realidade ou o que quer dizer quando a gente fala da realidade, tá? O que é realidade, o que a gente fica falando tanto, realidade, tem que estar com os pés na realidade, né? Tem que estar instalado na realidade, mas no fim das contas, que porra é essa, né, que a gente está falando aí, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? A realidade, quando a gente fala da realidade, a gente não está se referindo aqui a outras coisas, né? Senão aquilo que é uma constatação imediata, né? Aquilo que é uma constatação imediata do nosso espírito. A realidade, ela não é algo a ser conceituado. A realidade, ela não é uma coisa que a gente possa conceituar. A realidade é isso. Porque a realidade, ela é aquilo que é. Ela é a manifestação do ser, tá? Então, veja lá, né? Veja lá. Quando a gente diz de realidade, a gente não está nos referindo a um signo que, por sua vez, se refere a outra coisa. Quando a gente fala da realidade, a gente está falando daquilo que é efetivamente, né? A gente não está usando um símbolo para dizer, né, fazer referência a outro símbolo que faz referência por sua vez a outra. Não, a gente está falando de uma coisa que é uma constatação imediata, né, do nosso espírito. Por isso que a realidade, ela não é algo a ser conhecido como as outras formas de conhecimento. A gente não conhece a realidade como a gente conhece as outras coisas, os outros elementos, né, que estão presentes, sei lá, um livro, uma partilheira, um computador, alguma coisa assim. Não está claro isso daí? A realidade, ela não é passível, né, de ser conceituada, porque ela não é um objeto no qual nós consigamos nos distanciar dela, né, para olhar ela de vários pontos, a realidade enquanto tal. Por quê? Porque nós estamos inseridos nela, nós não conseguimos sair dela para olhar ela a partir de fora, para daí, né, fazer um levantamento das coisas e dizer a realidade é isso, a realidade é aquilo, assim, assim, assado. A realidade é uma coisa a ser constatada por presença, né? A realidade, você conhece ela, né, e você tem a experiência dela por presença. Tá entendendo?
Não é uma coisa que você se distancia, que você tem ali os limites do objeto para você estudar e conceituar. Não tem nada a ver. E a gente erra. A gente erra quando a gente quer fazer isso daí, né? Em que sentido? Em que sentido? Como a nossa forma de conhecimento ela é mais ou menos assim, né? A gente vai tentar fazer isso quando a gente está se referindo ao real, né? À realidade. Então, a gente confunde as outras formas de conhecimento com o conhecimento real, o conhecimento da realidade enquanto tal, né? Igual eu falei, o conhecimento da realidade, ele se dá por presença, então ele é algo a ser confessado, ele não é uma coisa a ser analisada, ela não é uma coisa a ser analisada a partir de fora, né? A ser conceituada. Você não tem os limites da coisa ali para conceituá-la, para descrever enquanto tal, é uma coisa por presença a ser confessada. Eu vou dar um exemplo que é o exemplo que eu dou às vezes aqui para os meus pacientes. Aqui no meu consultório existe um monte de coisa, né? Então existe tem a janela ali, tem uns quadros aqui, tem uma mesa ali, tem uns livros aí. Então tem um monte de elemento aqui dentro dessa sala, né, que eu posso descrever para você como é que é a sala. Então eu vou dar as características daquilo que está dentro da sala. Vou falar da mesa, vou falar dos armários, vou falar dos livros, vou descrever onde está um quadro, onde está outro, onde que é a porta, onde que é o banheiro, enfim, né? Você vai ter uma vaga ideia do que é a minha sala, né? Você vai ter uma vaga ideia, você vai tentar construir aí na sua imaginação a partir dos elementos que você já tem aí na tua memória. Mas isso daí que você construiu na tua cabeça, isso daí que você ouviu falar, não é a minha sala enquanto tal. Não é a minha sala enquanto tal. Porque a sala enquanto tal, você só conhece se você vir aqui, sentar no sofá, sentar na poltrona e você contemplar a coisa enquanto tal. Aí sim, né? Então, tipo assim, você ouviu eu falar daqui da minha sala, você ouviu dar várias características aqui da minha sala, daquilo que tem aqui dentro. Mas você só vai saber o que é a minha sala de fato na hora que você estiver, né, aqui dentro, né? Aí você vai falar assim, então aquilo que você falou diz respeito a isso. Agora eu sei, né? Então, deu constatar, deu apreender, né, a realidade aqui da minha sala e transformar isso, né, numa forma inteligível na qual eu possa comunicar para vocês. Muita coisa se perde. Muita coisa se perde. Muito dos elementos que estão aqui dentro se perdem. Tá entendendo? Por quê? Porque eu capto aqui para vocês e eu falo, né, para vocês aquilo que é mais ou menos essencial, aquilo que está na essência das coisas, aquilo que é mais ou menos a essência da minha sala. Mas dentro da minha sala e no momento em que eu estou dizendo aqui, que eu estou contemplando a coisa, existem os elementos acidentais. Né? Existem os elementos acidentais que estão aqui presentes junto com as essências daquilo que eu estou descrevendo, né? Então, quer dizer, quando eu contemplo algo da realidade, né? Quando eu vejo algo, a coisa aparece na sua concretude. Isso quer dizer que ela aparece, né, dotada do seu elemento essencial, dos seus elementos essenciais, e também dotada dos elementos acidentais sem a qual ela não poderia existir, sem a qual a minha sala não é a minha sala, tá entendendo? Então, ela é uma coisa a ser constatada, né, e conhecida por presença, né? A realidade, ela não é uma coisa que você possa conceituar pura e simplesmente, né, e falar a respeito dela enquanto
enquanto qualquer outro tipo de conhecimento de algum objeto, por assim dizer, né? Ela é uma coisa a ser constatada por presença e uma coisa a ser confessada, tá? Confessada, como assim? Como assim confessada? Você vai dizer o que você está vendo, ouvindo, sentindo e aquilo que você está percebendo, né? Não é uma coisa de você, não é um conhecimento, por assim dizer, comparado. É uma coisa de confissão. Confissão. Você vai confessar aquilo que você está vendo. Tá entendendo? Você vai treinar a tua percepção para que antes de emitir e de deliberar um juízo sobre as coisas, você possa primeiro saber o que é que você está vendo, né? Então, antes de dizer que isso é aquilo e aquilo outro é aquilo outro, né, você vai ter que confessar a coisa. Tá entendendo? E o que isso tem a ver com a vida psíquica, por assim dizer? Isso daí tem a ver que como a nossa orientação na vida depende do conhecimento, a gente, quando nós nos deparamos com a realidade, e a realidade ela não é um objeto de estudo como os outros objetos são, porque nós estamos dentro dela e não fora dela, ela aparece para nós de uma forma caótica. E qual que é aí o funcionamento da razão? A razão serve para quê? Para organizar o caos, né? Para organizar o caos e tornar esse todo caótico numa forma inteligível e comunicável. Tá claro isso aí? Então, você quando você tá ali na infância, na vida infantil, você vê tudo aquilo ali, você não entende porra nenhuma, um monte de coisa te mete medo, né? Um monte de coisa me mete medo. E na medida em que você vai desenvolvendo as suas faculdades humanas, né? O intelecto, a razão, sua vontade, né? Que você vai treinando a sua percepção, que você já tem uma série de repertórios ali, que você tem já uma memória, né? Que você já tem uma imaginação composta pelas coisas que você viu, ouviu, sentiu, etc. Na medida em que você vai crescendo, você vai tendo uma noção organizada daquilo que aparece na sua frente, tá? E essa organização, ela serve para a gente se orientar dentro da realidade. Porque você imagina assim, você imagina que, para pensar um pouco e pensa que se todas as vezes que você acordasse de manhã, você acordasse num lugar diferente. Todas as vezes que você acorda de manhã, você acorda num lugar diferente. Pensa, como que se daria a tua orientação no mundo? Você tem que pegar um ônibus, né? Você saiu daqui, tem que pegar um ônibus para ir no trabalho. Em cada dia da semana o ônibus passa no horário diferente. Como que você vai se organizar? Tá entendendo? Então, a razão humana, né? A razão humana, ela conhece a coisa, dá uma forma inteligível para a coisa, para que nós possamos nos organizar, né, na realidade e começar a operar. Então, precisa ter alguns elementos ali que são fixos, né, enquanto todos os acidentes acontecem por aí. De outro modo, se fosse de outro modo, tudo seria um caos, tá? Agora,
veja que da forma como eu coloquei aqui para vocês, que se você não tiver aqui a experiência imediata, né, aqui dentro da minha sala, para saber como é a minha sala, você não vai saber como ela é de fato, mas você vai ter uma ideia, uma ideia imaginativa, uma fantasia do que é a sala, e não do que é ela de fato. Isso vai fazer com que você emita alguns juízos, né? Se você é uma pessoa que não tem aí a virtude da humildade nutrida no teu peito, isso vai fazer com que você emita alguns juízos, né? A partir daquilo que eu estou falando. Mas você se esquece que quando eu estou falando algo, né, muita coisa do elemento real, ele se perde dessa transição da experiência para a forma inteligível, para a comunicação. Então tem um monte de coisa aqui acontecendo agora, né, que eu vejo, que eu percebo, né, que eu sinto, mas que não é comunicável. Que não é comunicável. E tem vários elementos aqui dentro da sala que eu não conheço, que eu não sei, que a princípio eu não estou vendo imediatamente. Então quer dizer, para nós emitirmos, né, e termos um conhecimento razoável da realidade, requer tempo. Requer tempo, meu filho. E para viver dentro da realidade, você precisa ter duas virtudes fundamentais. Que é a primeira, a humildade, sem a qual nenhuma outra virtude é virtude. E a virtude da fortaleza, da paciência. Por quê? Porque como o caos te mete medo, se você se fechar para a realidade, você vai ficar no âmbito da fantasia. Se você se fechar para a experiência do real, por medo, você vai ficar no âmbito da fantasia, você não vai conhecer as coisas do jeito que as coisas são mesmo. Daí todo o seu conhecimento vai ser o quê? Projeção, pura projeção. Né? E nunca a coisa do jeito que a coisa é. E aí você nunca vai poder falar nada, né? Porque você só capta ali as coisas acidentais, né? Você não sabe do que a coisa se trata mesmo. Você precisa ter essas duas virtudes fundamentais. A humildade, ela é operada de que modo aqui? Ela é operada no seguinte sentido: para você conhecer algo de fato, para você ter um conhecimento, a primeiro passo, você precisa admitir a tua ignorância sobre a coisa, né? Porque, veja, se você quer conhecer, isso supõe que você ainda não conhece. Então, você precisa da virtude da humildade no seguinte sentido: para assumir a verdade e a tua posição verdadeira perante a coisa. Né? Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que é, você não sabe por que a coisa sucede desse modo. E o problema é que, como esse caos, né, como esse caos mete medo na nossa alma, né, pra gente não viver essa experiência aterrorizante, que é se lançar no real e no desconhecido, a gente faz um link que não existe, né? Um link que não é a realidade enquanto tal. Então, a gente cria algo que não existe. Isso daí fica muito claro nas relações humanas, né? E é normal que seja assim, porra. É normal que seja assim. É normal que, a princípio, você olhe para algo e tente conhecer, né? O Aristóteles já tinha constatado isso daí, né? É um desejo natural do homem conhecer. Então, quando você olha para algo, você vai querer conhecer esse algo.
Mas você precisa ter essas duas virtudes fundamentais. Primeiro, da humildade de saber que você ainda não conhece e assumir isso daí. Eu não conheço essa porra, eu não sei o que é. Né? E, em segundo lugar, né, uma constatação lógica. Se você não conhece a coisa, então você vai emitir um juízo a respeito dela. Para quê? Se você não conhece a coisa enquanto tal, se você não conhece a coisa em si mesmo, para que você vai se meter e ficar aí emitindo juízos que não tem a mais mínima verossimilhança com a coisa em si? Então, quer dizer, as pessoas que ficam aí deliberando juízo temerário, o que é o juízo temerário? É aquelas pessoas que tudo que elas vê, imediatamente elas já querem, né, emitir ali um juízo de valor, um juízo de fato, enfim. Né? Elas querem ficar ali, querem dar uma forma inteligível muito rápido para a coisa. Só que a coisa você precisa ter paciência. Para ter conhecimento, meu filho, você precisa ter a virtude da paciência. Né? E a virtude da paciência, ela está atrelada com a virtude da fortaleza. Né? A virtude da fortaleza. Por quê? Porque como a coisa te mete medo, como o caos te mete medo, você precisa enfrentar esse medo, né, de não saber, para começar a conhecer a porra do jeito que ela é. Para começar a conhecer a coisa do jeito que ela é. Tá entendendo? E o problema é que admitir que você não sabe, admitir que você não conhece, admitir que você ainda não sabe do que se trata, né, é terrível. Por quê? Porque você é um puta orgulhoso, né, e você quer saber de tudo ao mesmo tempo e você quer emitir juízo assim a torto e direito. Você quer opinar sobre tudo sem conhecer porra nenhuma. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Daí você não conhece a coisa enquanto tal, todos os seus juízos que vão suceder daí vão ser juízos falsos, né? Vão ser juízos que não tem nada a ver com a coisa em si. Consegue compreender? Né? Então, meu filho, conhecer a realidade, né, e viver dentro da realidade requer paciência. Né? Tomás de Aquino já definiu isso daí. A verdade é filha do tempo. A verdade é filha do tempo. Então, se você quer bancar o gostosão, a gostosona, né, e achando que você já é o detentor do conhecimento universal, e você pode falar de tudo, sobre tudo, né, e todo mundo tem que, né, respeitar a sua opinião, e que todo mundo tem que abaixar a cabeça porque você está falando, né? O pior, né, você ainda fazer isso para você, é você que vai, né, sofrer as consequências. Agora, você querer, né, influenciar a vida de alguém a partir de juízos falsos, a partir da tua ignorância, a partir da tua burrice, porra, isso daí é uma filha da putagem sem tamanho. Sem tamanho, porra. Você está entendendo? Então, não adianta, né, não adianta você querer aí bancar o gostosão e começar e sair dando pitaco sobre as coisas sem conhecer as coisas em si. Então, meu filho, conhecer e estar dentro da realidade requer tempo, requer experiência de vida. E daí que os grandes filósofos, né, o próprio São Tomás de Aquino, dizia que ninguém fica filósofo aí antes de uma grande experiência de vida, antes de você ter uma vasta experiência da vida humana. Tá entendendo? Antes de você ter um repertório, né? Antes de você ter um imaginário e conhecer as várias situações da vida humana. Tá entendendo? Então, para emitir um juízo verdadeiro ou para ter uma descoberta filosófica, vai tempo, meu filho. Tempo. E o próprio professor Olavo tá, né? É uma coisa que a gente está cansado de ouvir no curso online de filosofia. Se um filósofo prova uma ou duas coisas na vida dele, é muito. É muito. Se ele consegue ter uma descoberta de uma coisa ou de duas, né? Um filósofo só, se ele consegue descobrir uma coisa ou duas, já é muito. Né? Já é muito. Então, por que requer tempo? Porque você precisa observar a coisa, você precisa ter a experiência da coisa, dos vários ângulos que ela aparece para você. Então você vai ter que deixar a coisa se manifestar para você. Né? Antes de você emitir algum juízo,
Antes de você querer falar da coisa, antes de você querer, né, bancar o detentor do conhecimento universal, você vai ter que ter uma experiência. O problema é que ninguém quer passar por esse estado de dúvida por muito tempo. Por quê? Porque você é um puto orgulhoso e você não admite, né, que as outras pessoas saibam de algo e você não saiba. Né? Você quer sempre estar aí no mainstream, você quer sempre aparecer, você quer sempre dar pitaco na vida dos outros, você quer sempre meter o teu bedelho. Você não quer conhecimento verdadeiro, você quer aparecer, porra. Tá entendendo? Agora, uma pessoa que quer conhecer a realidade, uma pessoa que quer conhecer a verdade, ela tá cagando se ela vai conseguir contar isso para os outros ou não. Ela tá cagando se as pessoas vão reconhecer a sabedoria dela ou não. Ela tá cagando se ela vai conseguir, de fato, né, falar isso para as pessoas ou não. Ela quer apenas conhecer, ela quer ter a experiência da realidade. Né? Agora, acontece, né, que nesse modus mecanicista e utilitarista das coisas, você quer conhecimento para quê? Você quer conhecimento para as pessoas ficarem babando no seu ovo. Tá entendendo? Você não quer conhecer a coisa enquanto tal. Você não quer conhecer, né, as técnicas, você não quer dominar as técnicas ali do teu emprego, né, daquilo que é a tua competência, você não quer conhecer ali as coisas da sua área, porque realmente aquilo faz parte da realidade e você não quer morrer sem aquele conhecimento. Você quer conhecer a coisa, né? Sei lá, para você ganhar dinheiro pra caralho, né? Para você ganhar em cima dos outros, né? Buscando reconhecimento. Então, quer dizer, a motivação que você tem do conhecimento das coisas é uma motivação pueril. E você nunca vai ter um conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque se você tiver o mais mínimo conhecimento da realidade que seja, você vai querer pisar nos outros. Por quê? Porque você é um filho da puta. Tá entendendo? Você vai querer passar por cima dos outros. E a realidade não se revela para quem é filho da puta. Tá? Não se revela. A realidade, ela é só passiva de conhecimento para as pessoas humildes. Né? Para as pessoas humildes, para as pessoas que estão ali, né, e têm o verdadeiro desejo de conhecer. Para quê? Né? Para que conhecendo elas possam amar. E amando elas possam facilitar a vida de alguém. Tá entendendo? Agora, se você, né, quer conhecer para dar pitaco, para mexer na coisa, né, porque você descobriu a fórmula de resolver o problema do mundo inteiro, né, você acha que você estudou um pouquinho, que você tem um diploma, pronto, agora você tem a fórmula de resolver os problemas sociais, você tem a fórmula para resolver o problema da humanidade, o problema do sofrimento humano, né? Então, quer dizer, isso aí você caiu no campo da ideologia. Por quê? Porque a realidade é altamente complexa. Para você emitir um juízo, meu filho, deliberar um juízo e falar de algo, da realidade, vai muito tempo. Você tem que observar a coisa. Você tem que observar ela de vários ângulos, né? De vários ângulos, comparar, né, essas várias coisas, né? Você vai comparar, né, o que aparece aqui quando eu olho desse lado que não aparece desse, ou o que aparece em comum, né? Quais são os elementos essenciais e quais os elementos acidentais, tá? Dos elementos essenciais você vai formar o conceito intelectual da coisa. Só que a coisa é só o conceito que você formou? Não, ela também é o acidente. Ela é só a essência? Não, ela também é o acidente. Sem o acidente, a coisa você não está falando da coisa real. Então, onde está o ponto de sanidade? Onde está aqui a sanidade humana, a sanidade intelectual? Tá quando você consegue articular essas duas coisas que parecem antagônicas. Esses dois polos tensionais. Essência e acidente. Eu vou dar um exemplo, que eu estava dando um exemplo para uma paciente que eu estava atendendo agora. Né? Isso fica muito claro nas nossas relações. Né?
De que modo? Você conhece uma pessoa e aí você logo você quer classificar ela assim, assado, ela é isso, ela é aquilo e tal. E você não tem aquela paciência de deixar a pessoa ser ela mesma, da pessoa se mostrar enquanto tal. Você já quer ali abarcar a pessoa por completo e classificar ela ali, né, nas 10 categorias, mas você nem conhece as 10 categorias aristotélicas, pô. Então você quer classificar ela de algum modo. Por quê? Porque se você deixar ela aparecer enquanto tal, aquilo é caótico para você e você, né, fica ali com o cu na mão. Você fica com medo do caos. Então você já começa a emitir juízo para quê? Para que você se sinta seguro, proteja o teu ego diante do caos e não sofra as consequências, né, de estar no estado de dúvida. A questão é que se você não passa pelo estado de dúvida, você nunca vai conhecer nada. Você nunca vai conhecer nada de fato. Esse é o grande ponto, né? Se você não tem a paciência de conviver com uma dúvida, né, por dias, meses, anos, você nunca vai conhecer a coisa. Se você não tem a virtude intelectual de ficar ali, né, ruminando as coisas, né, de ficar ali mastigando aquela coisa, aquilo que você está vendo, para descobrir a verdade das coisas e conseguir articular esses dois pontos e esses dois polos tensionais, né? Esses dois polos, ou os demais polos tensionais da realidade, e você conseguir emitir um juízo, né, razoável sobre as coisas, você nunca vai conhecer nada. E não conhecendo nada, tudo que você falar é bosta, não serve para nada, tá? Não serve para porra nenhuma. As ideias da sua cabeça, né, quando elas saem pela sua boca, já dá vontade de logo sacar um papel higiênico que dá caganeira, porra, né? Dá caganeira em quem está ouvindo. É a mesma coisa dessas palestras aí no Orbis Universitário. Você coloca um professor lá para falar, você coloca uma pessoa lá para falar, sei lá, dos vários eventos que eu participei de psicologia, porra, você coloca o cara para falar que dá nojo de ver. Dá nojo de ver a pessoa falar, né? Por quê? Porque aquilo ali, primeiro, o assunto não tem nada a ver com a vida real, né? E o jeito que a pessoa fala é todo polido, toda aquela coisa, né? Como se estivesse ali na plateia só aquelas pessoas intelectuais de alto nível, né? Só os Roger Scrutons da vida, só os Tomás de Aquino, só os Aristóteles, só os Sócrates, né? Então vamos falar aqui polidamente, porque todo mundo vai entender, né? Aí você separa, né, o conteúdo que você está dando, né, de uma responsabilidade moral que você tem que ter perante aquela verdade que você descobriu. Tá entendendo? Daí a coisa vira teatro, porra. Por isso que é um saco essas palestras universitárias, por isso que é um saco, né, ouvir esses professores do mainstream acadêmico, porque os caras não falam com coração, porra. Os caras não falam com verdade. Você tá entendendo? São tudo farsante. Lógico, são tudo farsante. Eles conhecem para quê? Para modificar, para engenharia social, para controlar o teu comportamento, né? Para mudar o curso das coisas. Eles não conhecem porque eles têm amor ao conhecimento, né? É o que em outras épocas, né, são os ditos sofistas, tá entendendo? Os retóricos, mas acho que nem se encaixa. Por quê? Porque esses caras são burros demais. Eu acho que os retóricos não eram, né, o pessoal da retórica aí não era tão burro assim. Então, que acontece? Você não articula os vários pontos. Você cai na ideologia. E a ideologia ela é extremamente coerente. Ela é um pensamento circular fechado, é uma cobra comendo o próprio rabo. E a realidade, né, o símbolo da realidade ele é outro. É o quê? É a articulação das várias tensões do real, né? Então, enquanto o símbolo do pensamento ideológico, do pensamento psicopatológico é uma cobra engolindo o próprio rabo, é um raciocínio circular, o símbolo da sanidade, meu filho, pode-se dizer que ele é uma cruz, né? E ele é um paradoxo, né? A mentalidade sã, a estrutura da mente humana, ela é paradoxal, né? Ela é em formato de cruz, porque ela é a articulação das várias tensões, né? Das várias tensões, a tensão horizontal, a tensão vertical, tá? Agora, se você
não passa por esse estado de dúvida, por esse momento, né, por aquela determinada angústia do conhecimento, né, da solidão moral, de você ficar ali no deserto, né, pensando sobre a coisa, investigando, lendo as várias coisas, você nunca vai conhecer nada. E você vai cair na ideologia. Né? O que é a ideologia? É uma forma simplista de ver algo extremamente complexo do mundo real. Né? E é isso daí que a academia, né, o Orbis acadêmico está cheio. Tá entendendo? Aí você tem um monte de intelectuais, mas que não serve pra porra nenhuma. Aquele discursinho, aquela coisa toda, só funciona ali dentro da academia. Aquela coisa só funciona ali dentro. Você tá entendendo? Eles ficam falando, né, e usam, né, aquelas palavras difíceis, aquela porra toda, né, aquele negócio que parece muito complicado, tal. Mas aquilo ali é uma conversa de doido, entre aspas, porque aquilo é só uma coisa da cabeça deles. Então, quer dizer, é um pensamento coerente, lógico, tem lá sua coerência interna, mas ele é desarticulado dessas tensões que a realidade manifesta, porra. Tá entendendo? É igual, né, uma moça que veio falar comigo hoje aqui, me xingando tudo e tal e tudo mais, né, falando, é isso, aquilo, né, eu botei nos stories, né. Não, lógico, pô, eu concordo com você, eu entendo você, e o seu pensamento é coerente, né? Mas ele é desarticulado da realidade. Né? Eu seguindo a tua linha de raciocínio, né, faz muito sentido isso daí que você está falando. Seguindo a limitação do teu imaginário, faz muito sentido o que você está falando. Né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Se eu tivesse a sua cabeça, eu pensaria do mesmo modo. Né? Mas graças a Deus que não, porra. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né, eu liberto desse mal aí. Então, para você conhecer a realidade, para você se instalar na realidade, você precisa ter esse quê de paciência, de humildade, né? De você não querer aparecer, né? De você não querer ficar ali querendo pagar de gostosão. Né? É simples, porra. Simples. Por quê? A realidade ela não vai se mostrar para você. E você não vai conseguir fazer grandes coisas se você é uma pessoa soberba. Por quê? Se você é soberbo, você está querendo proteger o teu ego. Né? E protegendo o teu ego, você vai criar, né, coisas, pensamentos e crenças que não tem nada a ver com a situação real. Criando essas crenças, você não vai conseguir operar na realidade. Não operando na realidade, você não vai conseguir fazer nada efetivo na sua vida. Tá entendendo? Nada efetivo na sua vida. É isso que acontece com os ditos intelectuais do mainstream acadêmico. Presta atenção. É isso que acontece com esse pessoal aí que carrega títulos e títulos e títulos, mas o cara não consegue se orientar na realidade, o cara não consegue trocar uma lâmpada, o cara não consegue trocar um chuveiro, o cara não é capaz de passar um pano no chão, o cara não sabe passar uma roupa. Pra que serve a porra da tua teoria? Pra nada. Ela não serve nem pra te tornar uma pessoa melhor. Ela não serve nem pra você conseguir conversar, né, com a tia da cantina. Né? Pra que serve saber aquela porra toda, aquele monte, aquela caralhada de teoria, de abstração, se você não é capaz de explicar isso, meu filho, para uma pessoa, né, que não tem ali o conhecimento que você tem. Se você não é capaz de transmitir isso, né, de forma simples, ou se esse conhecimento não serve nem para a tua orientação moral no mundo. Como que você quer influenciar a vida de outra pessoa se aquilo que você sabe, né, não serve nem para você? Não serve nem para você. Então você vê que os grandes intelectuais, né, os verdadeiros intelectuais, eram homens integrais. Né? Você vê que a vida de um verdadeiro intelectual, ela não é uma vida fragmentada. Ele não é bom só naquilo ali, tá? Tipo assim, o cara é o pica, né, da psicologia. Mas aí, sei lá, né, aparece um problema no carro para ele tratar, né, aparece um problema na frente dele, o cara desmonta. O
cara não sabe resolver um problema da realidade, né? Então, ele conversa sobre um monte de coisa, sobre os assuntos abstratos, né? Aquela coisa toda, né? Aquele monte de nome lá difícil que ninguém entende porra nenhuma. Mas quando a coisa aparece na realidade para ele, ele não consegue efetivar nada. Tá entendendo? Tá entendendo? Então fica aquela pessoa, né, que tomou a parte pelo todo. E se você tomar a parte pelo todo, né, quer dizer, você não é capaz de articular a parte com o todo, porra. Daí, lógico, você vai se estrepar sempre, né? Lógico que o teu namoradinho, a tua namoradinha, ela tem uma essência boa, né? Ela tem uma essência, ela está tentando acertar, ela está tentando entender as coisas, sua esposa está tentando entender as coisas, está tentando fazer o melhor. Só que ele também, né, tem os acidentes, porra, né? Ele também tem, uma hora ela vai pisar no teu calo, uma hora ele vai pisar no teu calo, uma hora vai fazer merda para você. E se você não conseguir articular esses dois pontos, né, e abrir o teu peito e amar essa tensão contraditória que aparece na tua frente, que às vezes, né, contraditória entre aspas, né, contraditória para nós, você não vai amar ninguém, sua vida vai ser uma bosta, tá? Por quê? Porque aí você vai tender a achar que a outra pessoa é aquilo que você consegue pensar dela, né? É mais ou menos o que aconteceu aí com a mocinha do Stories, né? Veio aqui, me xingou tudo, falou um monte de bosta aqui, né? Mas, pô, né? Passar vergonha, né? Pagar mico, tá entendendo? Então, quer dizer, se orientar na realidade, meus caros, é um trabalho de uma vida inteira. É o trabalho de uma vida inteira. E se você não nutrir essas virtudes fundamentais, né? Primeiro as virtudes humanas, porra, não fique esperando, né? Pelo menos de mim, tá? Não fique esperando que eu vá falar para você aqui, né? Sei lá, aquilo que eu coloquei aqui, né? Que eu falo para você sobre vida mística, psique, aquela porra toda, né? Sei lá, das virtudes intelectuais, cheio daquela. Por quê? Porque você ainda não está preparado, né? O terreno ainda não está arado, tá entendendo? Para você entender a realidade, para você começar a se orientar na realidade, você precisa primeiro, antes de tudo, né, nutrir dentro de você as virtudes humanas fundamentais a qualquer ser humano. Então, quer dizer, a gente está abaixo da linha, porra, né? O brasileiro médio, ele está abaixo da linha. E aí, como que você fala com uma pessoa que não consegue nem fazer as coisas mais elementares da vida humana? Como que você vai falar para ela, né, de problemas intelectuais? Como que você vai discutir com ela assuntos filosóficos de alto nível? Você vai foder com a vida da pessoa. É a mesma coisa. A mesma coisa que acontece, né, com esse pessoal aí, pessoal aí que vai para a igreja ou que faz tem alguma prática religiosa. Você quer, né, sei lá, você quer entender as coisas sobrenaturais, mas você não entende nem as coisas naturais. Você quer ser um santo de sétima morada e você não aprendeu nem limpar a sua bunda, né? Como que você vai andar de bicicleta sem as mãos, né, na descida, na ladeira, se você não aprendeu nem a gatinhar, meu filho? Tá entendendo? Então, pessoal, o que a gente precisa é acabar com a porra da pose, né? Se você não sabe, você não sabe. Se você sabe, você sabe. Tá entendendo? Então não adianta você querer ficar emitindo juízos temerários o tempo todo sobre as pessoas e sobre as coisas, porque isso daí vai te emburrecer. Você vai ficar um tremendo de um burro, né? E você vai ficar um tremendo de um burro com ares de sabedoria. Você vai ficar um tremendo de um burro, né? Mas com título de PhD. PhD é o caralho, você é PhD em burrice, né? Perto de uma pessoa inteligente mesmo, você é uma piada, porra. Né? É isso que acontece com grande parte do pessoal, dos idiotas aí,
que se metem a besta, né, a criticar as pessoas que estão fazendo algo que sabe o que está fazendo, pô. Como que você vai criticar o Olavo de Carvalho, meu filho? Né? Como que você vai criticar? Como que você vai criticar pessoas que construíram que têm uma personalidade verdadeira, como o Vitor Franco? Como que você vai criticar um cara desse? O que você vai falar? Tá entendendo? Ah, você vai lá cheio de pompa, ah, não é assim, eu vim aqui te dar uma dica. Ah, vá tomar no seu cu. Tá entendendo? Tomar no cu. Dica você dá para quem, né? Aliás, uma pessoa, né? Uma pessoa que tem ali uma pessoa que adquiriu, né? Que nutriu as virtudes no coração dela, uma pessoa que tem uma verdadeira vida intelectual, né? Ela não sai dando pitaco por aí, não. É muito difícil. Muito difícil. A coisa mais difícil do mundo é você ver, né, uma pessoa elevada, né, interiormente elevada, dando pitaco por aí na vida dos outros. Tá entendendo? Por quê? Porque ela sabe, né, que a coisa mais elementar, mais fundamental é cuidar da própria vida. Tá entendendo? E que já dá um trabalho do cacete, né? Então eu já tenho os meus pacientes para atender, né? Tem uma penca de coisa para estudar, tem uma penca de coisa para eu voltar a escrever, para eu voltar a produzir, né? Tem uma penca de aula para eu ouvir, tem uma penca de intelectuais para eu ouvir, né? Tem um monte de pessoas para atender, tem problema familiar para resolver, né? Tem problemas do consultório para resolver, tem problemas administrativos para resolver, tem os meus problemas pessoais para resolver, e eu estou aqui olhando, né, pela janela o meu vizinho lá, né, que está lavando o carro, e eu estou aqui com o meu consultório tudo bagunçado, tudo uma bagunça aqui dentro, e eu estou olhando para fora lá falando: ô, você está gastando água aí, né? O que você está fazendo da sua vida? Ah, porra, pelo amor de Deus, né? É aquilo lá que o Jordan Peterson também está careca de falar, porra. Ele falou lá no Maps of Mind, e depois falou ali no livro ali das 12 regras, né, para a vida. Porra, não queira arrumar o mundo antes de arrumar o teu quarto. Não queira. Você quer influenciar uma pessoa, né? Você quer ser uma influência boa para alguém? Arruma a porra da sua vida primeiro, né? Torne-se uma pessoa melhor. Torne-se uma pessoa que é capaz de servir, né? Torne-se uma pessoa que é capaz de ouvir sem ficar dando pitaco. Torne-se uma pessoa capaz, né, de chegar e ter um contato, né, com o outro, de olhar nos olhos, de saber abraçar, né, de ser uma pessoa caridosa. Tá entendendo? Agora, ninguém quer saber sua opinião, não, porra. Né? Ninguém tá muito aí porque você tem para falar, não. Né? São poucas pessoas. Então, você vai ver, vai ser muito difícil você vai ver um intelectual de calibre dando pitaco por aí. E quando pedem a opinião dele, ele pensa duas vezes antes de falar. Por que as pessoas querem opinião? Né? Então, o conhecimento, né, ele não serve, não é tanto para esse fim utilitarista, não. Tá entendendo? O que você sabe para você. Tá entendendo? Você sabe para você e para ajudar as outras pessoas. Não é para você se gabar daquilo. Não é para você querer que as pessoas fiquem ali babando no seu ovo, porra. Né? Quando você faz um bem para alguém, né, você não pode ficar ali, eu vou fazer o bem para as pessoas ficarem aqui babando meu ovo, achando que eu sou santo, etc. E tal. Você sabe que você não é. Né? Então, humildade, faz coisa naturalmente. Né? Estuda, vai lá, estuda. Você vai ter a vida inteira para estudar. Né? É tanto livro que é pouca vida para muito livro. Então, leia, estuda, saiba, né? Começa a ver a realidade, começa a colocar as tuas crenças contra a parede, né? Começa a investigar a raiz dos teus pensamentos. Porra, por que eu ajo assim? Né? Por que isso daqui me incomoda tanto? Por que tal pessoa, tal comportamento de tal pessoa me incomoda tanto? Né? Eu estou aqui numa posição adequada e justa dentro da realidade? Né? Para o meu nível intelectual, para a minha posição profissional, eu estou adequadamente instalado na realidade, ou eu estou querendo ser quem eu não sou, estou querendo fazer pose? Né?
Aí o que você vai fazer? Né? Você vai vestir uma roupa nova numa pessoa suja. Tá entendendo? Você vai colocar você vai colocar um hábito de monge no velho Adão. E aí é o problema, meu filho. Aí não rola, né? Então, a primeira coisa, né? Nutra dentro de você essa virtude, né? Que é fundamental e sem a qual nenhuma outra virtude é a virtude, que é a humildade, tá? Você é uma pessoa simples, porra, né? Se você tem o desejo, tem a propensão para a vida intelectual, estude, para de ficar dando pitaco por aí, para de ficar emitindo juízo sobre os outros, sobre a vida do vizinho, sobre quem está comendo a mulher do vizinho, que não sei o que e tal, e essa conversa baixa e essa vida medíocre, né, que a gente vê por aí, e começa a observar as coisas, pô, com paciência, né? Começa a ter mais paciência com você mesmo, com as pessoas, né? Perguntar as motivações, porque tal pessoa age assim, tá entendendo? Ao invés de ficar o tempo todo querendo salvar a sua pele, né? Só você é o gostosão, só você está certo, né? Você é o detentor ali do juízo universal, você está pronto para julgar tudo e todos, você sabe o que todo mundo está fazendo, você é o juiz do bem e do mal, né? Você tem a fórmula para melhorar a sociedade, né? Ninguém mais pode fumar porque o tabaco, não sei o que, aquele papo que é um saco, né? Ao invés de você sentar com uma pessoa, né, e deixar ali a coisa aflorar naturalmente, né, de você mostrar o teu coração para aquela pessoa, deixar com que ela mostre o coração para você, né, e ter esse movimento natural, tá, das relações humanas, você vai virar uma pessoa chata pra cacete, porque o tempo todo você está querendo se mostrar, o tempo todo você está querendo botar o teu pau na mesa para todo mundo adorar. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E o pior, isso daí, se você ainda soubesse alguma coisa, ainda ia, né? Ainda dá para até engolir a tua arrogância. Mas o pior é que a maioria das pessoas fazem isso sem saber de fato o que elas estão falando. Então você quer dar pitaco na vida dos outros, você quer mudar o comportamento dos outros, você quer fazer um monte de coisa, mas você não sabe nem por que você está fazendo aquilo. Você não tem uma meta-análise, meu filho, da tua vida, né? Você não sabe que lugar você quer chegar, de onde você saiu, que buraco você saiu, que caminhão você saiu, pô. Então, lógico, tem que desprezar, né? Esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de orgulhoso, tem que colocar isso no devido lugar, tá bom? Então, veja lá, né? Humildade, né? Simplicidade. Se você quer mesmo viver na realidade, né? Faz aquilo lá que a gente está cansado de falar, vem falando há tempos, né? Não só eu, mas várias outras pessoas, o Ítalo mesmo, né? O Jota, né? O Rafael de Abreu. Muita gente boa nesse meio, muita gente boa tá aparecendo agora, né? Aparecendo agora, tem pessoas que já estão aí na caminhada, né? Esses dias eu estava falando com o João Paulo, com o Jota, e ele falou assim, da Rádio Vox, do tempo da Rádio Vox, né? Que ele tinha um programinha lá e tal e tudo mais, Rádio Vox Raiz, né? Rádio Vox é raiz. E tem muita gente que já está numa caminhada aí, né? Que já está fazendo algo, que sabe o que está fazendo, que sabe onde quer chegar. Aí tem muita gente boa aparecendo por aí. Então sigam esses caras aí, né? Ouça o que as pessoas estão dizendo, né? Analisa, mastiga aquela coisa. E depois depois de um longo período aí, né? De muita reflexão, de muita meditação, daí, quem sabe, você está pronto para dizer alguma coisa, para botar a tua cara aí, né? E falar alguma coisa que seja proveitosa. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A gente volta em outra live. Eu vou deixar essa gravada porque hoje eu tô bonzinho. E até a próxima. Boa noite. Um beijo no coração de vocês. Tchau.